Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que você não entrou aqui por acaso. Deus ele quer falar com você, ele quer te tocar através deste vídeo. O tema do vídeo de hoje é: o que faria Deus desistir de mim? No vídeo de hoje, eu quero, através da minha história e através da palavra que Deus me mostrou, te fazer entender que nada neste mundo fará Deus desistir de você, desistir de seus filhos. Você acredita nisso? Eu, durante anos da minha vida, vivi de certa maneira cega quanto a Deus. Vivi em cima do muro, acreditando em Deus, mas ainda pecando de vez em quando. Orava, mas de vez em quando o sentia, mas não o seguia totalmente. E a partir do momento que eu cansei de viver sozinha, sem direção e na escuridão, e perguntei a Deus sobre o meu futuro, minha vida mudou de uma forma extraordinária. Eu consigo ver Deus em cada detalhe da minha vida agora, do que acontece comigo. Dia 8 de outubro deste ano, fez um ano que eu comecei este meu projeto com Deus. Eu vou gravar um vídeo curto e postar aqui no YouTube e no meu Instagram sobre essa grande alegria de eu ainda estar gravando aqui para você, de eu ainda estar sendo usada por Deus para acrescentar na vida de vocês. E pela minha imensa gratidão da fonte que é Deus nunca ter se esgotado. E ainda estar me dando sabedoria para falar sobre ele. Não deixem de assistir esse vídeo. Mas durante este um ano de projeto, que não foi fácil, mas foi gratificante, eu tive meus altos e baixos na fé. E nem sempre eu conseguia manter minha fé 100%. Nem sempre eu conseguia ser fiel a Deus 100%. Mas o que eu quero que você entenda e que você aprenda com este vídeo é que mesmo eu não sendo a melhor filha sempre, Deus nunca deixou de me amparar. Deus nunca virou o rosto para mim. Deus nunca deixou de me mostrar uma palavra de ânimo. Ele nunca deixou de acreditar em mim, me proteger, me amar, me abençoar, de nutrir o meu projeto com Ele. Ele nunca deixou de ser um pai excelente para mim, mesmo eu não sendo uma excelente filha, mesmo eu não merecendo. Deus é bom o tempo todo. Essa frase é a mais pura verdade. Deus nunca te abandonará, a não ser que você se afaste dele. Deus não quer te perder para o seu pecado. Você nunca pode deixar as suas recaídas, os seus pecados te afastarem do amor que Deus tem por você. Essa semana eu ouvi de um grande instrumento de Deus, o Thiago Brunet, sobre a função do mal nas nossas vidas. Ele não quer roubar a sua fé, a sua felicidade, o seu dinheiro, a sua paz, mas a sua esperança em Deus. Nós nunca podemos chegar nessa condição de deixar de ter esperança em Deus, de ter esperança em dias melhores, de acreditar na palavra de Deus que traz vida, da promessa, na promessa que Ele nos prometeu, desistir da nossa missão aqui na Terra. Mais uma vez eu te digo, você não nasceu em vão, você tem uma missão. E para mim, durante este um ano de caminhada neste projeto, já desanimei muito quanto a continuar, mas eu nunca desisti de acreditar no que Deus tinha me prometido, me confiado e de acreditar no processo que eu tenho que passar. Quando você está cansado, cansada, descansa, não desiste, pois você não sabe quando as coisas começarão a mudar. Para Deus nada é impossível e para Ele mudar sua realidade rapidamente não custa nada. Mas como vocês já sabem, porque eu sempre falo nos meus vídeos, às vezes está demorando por causa de você, por sua falta de posicionamento, principalmente quanto a Deus. Hoje veremos isso em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32, onde Jesus nos conta sobre a parábola do pai e seus dois filhos. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada.
Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados." Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho." Mas o pai disse a seus servos: "Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado." E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: "Seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde." Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao seu pai: "Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor matou para ele um bezerro gordo." O pai lhe respondeu: "Filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu também. Mas eu preciso festejar e se alegrar, porque seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado." Esse pai aqui nessa parábola é Deus e os filhos somos nós. Essa herança que o mais novo solicitou é a herança que temos sendo filhos de Deus, que é a vida eterna, que nada neste mundo consegue pagar. Não tem como ser mensurado o valor dessa herança. Depois que o pai dividiu os bens e entregou para o seu filho mais novo, ele ajuntou tudo e foi para uma região distante gastar tudo. E houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Aqui aprendemos que, se você decidir se distanciar de Deus, Ele não vai te proibir, mesmo doendo nele. Temos o livre-arbítrio e às vezes Deus nos deixa passar por algumas situações para darmos valor à relação com Ele, para cairmos na real e vermos que o que importa, o que é importante mesmo, é estar com Ele, ser dependente dEle e que tudo longe dEle leva à destruição. Nenhum dinheiro no mundo longe de Deus é duradouro. Não há nenhum dinheiro que substitua estar próximo do Pai, ter a sua proteção, a sua atenção. O filho mais novo, por estar passando necessidade, começou a cuidar de porcos. E como não tinha nada para comer, nem dinheiro para comprar, ansiou comer a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada, não permitia. O destino do pecado é a destruição, até você chegar no fim do poço. Viver no pecado, voltar para ele constantemente, nos faz passar por situações deploráveis que com Deus não seria necessário. O salário do pecado é a morte. Ninguém consegue viver muito tempo na lama do pecado. Uma hora você se afogará nela, se não sair. E isso é progressivo, de pouquinho em pouquinho. Pecar nos tira a paz, o sentido de viver, nos traz peso, infelicidade, repercussões físicas e mentais, se não tivermos domínio de nós mesmos, dos nossos desejos da carne.
Você só toma conta da situação que estava, do buraco existencial que estava vivendo, quando você se aproxima de Deus e tem esse vazio preenchido por Ele. Correr da sua presença, se esconder atrás de vícios, não te ausentará de um dia ter que olhar para você mesmo e se aceitar do jeito que você é. O escritor Augusto Cury, no seu livro O Médico da Emoção, nos diz que temos que aprender a conhecer os nossos fantasmas mentais e domesticá-los. E isso é difícil, e esse domínio próprio nós só conseguimos com Deus. Eu só aprendi a me aguentar, olhar para dentro de mim e não querer correr quando eu chamei Jesus para fazer morada dentro de mim. Faça isso também. Escolha ser guiado pelo Espírito Santo, pela verdade que salva, pelo amor que é inesgotável. Você não precisa chegar a esse ponto do filho mais novo, de querer comer lavagem de porcos e não poder, para voltar para Deus, para reconhecer que o seu Salvador é o que realmente importa. Dá para acordar antes. Quando o filho mais novo se viu nessa situação, lembrou do pai, dos empregados de seu pai, que tinham comida em fartura, e pensou: vou voltar para o meu pai, mas agora serei tratado como um dos empregados, pois não mereço mais ser chamado de filho devido ao meu pecado. Você é e sempre será o filho amado de Deus. Deus sempre, se for preciso, deixará as 99 ovelhas por uma que se perdeu. A sua vida importa. Você não precisa ter vergonha de voltar para Deus depois de pecar, mas ter vergonha sim do seu pecado e abandoná-lo. Peça perdão a Deus e confesse esse pecado para alguém para ser curado, que o peso do pecado você não terá mais. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador e acredita em tudo que Deus fez através de Jesus, para que você se libertasse do seu pecado, você se torna filho. Deus não despreza a sua criação, muito pelo contrário, Ele tem como principal objetivo que nos convertamos das nossas más práticas e sejamos salvos. Deus tem o interesse de mudar a nossa sorte. Olha o que Deus nos promete em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Conheço meus projetos sobre vocês, oráculo de Javé. São projetos de paz e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Nós não podemos matar essa promessa e deixar o mal nos fazer esquecer dela. Nunca duvide disso. Você é um filho amado, querido, importante, necessário neste mundo para disseminar a bondade de Deus. Você é um instrumento de Deus para acrescentar na vida das pessoas. Você é um canal de bênção. Você tem um propósito. Nunca duvide da paternidade de Deus para conosco. A Bíblia conta que quando o pai avistou seu filho mais novo de longe, ele se encheu de compaixão e saiu correndo e lançou-se ao pescoço dele. O beijou com ternura e pediu seus empregados para vestirem a melhor túnica nele, para o colocarem anel no seu dedo e sandálias nos seus pés, além de matarem um bezerro gordo para festejarem a sua grande volta. Em Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesus nos diz: Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou seja, quando nos convertemos, acontece uma festa lá no céu em comemoração à volta da ovelha perdida. Deus não se alegra quando você se perde, mas quando Ele te encontra e você volta. A forma que esse pai nessa parábola recebeu seu filho é a forma que Deus nos recebe também. Nós nunca mereceremos o amor e a lealdade de Deus para conosco, porque não é uma questão de merecimento, mas de graça imerecida. Eu me lembro de algumas vezes durante este 1 ano de projeto, de depois de ter pecado, e orar, ajoelhava, pedia perdão com vergonha e muitas vezes até receosa de me aproximar de novo. E Deus nunca virou o rosto para mim.
E muito pelo contrário, quando eu abria a minha Bíblia, ele me mostrava o tema, a mensagem do próximo vídeo. Ou seja, eu sentia ele me falando: filha, continua o seu projeto. O seu pecado não te define. A nossa relação sim é importante para mim. Continua, eu te perdoei. O problema maior não é você pecar contra Deus, é o que você faz depois disso. Porque Deus sempre vai te oferecer perdão, a não ser que você blasfeme contra o Espírito Santo ou se recuse a perdoar os outros, justamente porque Deus te perdoará sempre. Deus, ele não quer que você acredite que ele não anseia por você, que ele não te ama, que você está perdido para ele. A sua relação com Deus importa. Deus sente falta de conversar com você, de te ouvir, de fazer parte das suas decisões. Não deixe que o pecado te distancie deste amor. A ira de Deus dura um pouco, mas o seu amor é eterno. Estar próximo de Deus, ter uma vida com Ele, uma boa relação, fazer da presença dEle uma prioridade, nos trará paz e direção para passarmos por todas as adversidades da vida. Muitas pessoas acabam com a sua vida tomando decisões erradas por falta de sabedoria, que é gratuita de Deus. É só pedir. Precisamos de Deus para sobreviver. Se Deus desistir de nós, não teremos mais motivo para continuar. Ele é o sentido da vida. Não tem como entender a sua estadia aqui na Terra, porque você foi criado sem Deus. Quando o irmão mais velho ficou sabendo do que seu pai havia feito pela volta do seu irmão mais novo, ficou furioso e não queria participar daquilo e questionou seu pai a respeito, o lembrando do que seu irmão havia feito e que ele não merecia tudo isso. E falou ainda para o seu pai que ele o servia durante todos esses anos e nunca tinha o desobedecido, e o pai nunca fez o mesmo. Então o pai o alertou que tudo que era dele também era seu e que precisava sim festejar a volta do seu irmão mais novo, pois seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Aqui aprendemos 3 coisinhas. Cada pessoa tem seu tempo de conseguir as coisas em Deus. E é muito injusto ficarmos menosprezando, invejando a bênção de alguém que custou muito a conseguir isso. Nós não sabemos das lutas que as pessoas passam. Nós não temos o direito de julgar. Se alegre pela conquista do outro, que sua vez também chegará em Deus. Segundo, a conversão de alguém importa sim. Pois quando vivemos em pecado, estamos cegos e o único destino disso é a morte. Então quem se converte volta a viver e carregará um testemunho que trará muitas pessoas cegas pela mesma situação para perto de Deus. E terceiro, tudo o que você faz por Deus, pelas pessoas, sabendo da importância que isso representa para Ele, você será recompensado em dobro. Nunca duvide disso. Deus vê tudo, nada passa despercebido por Ele. E Ele é o grande dono de tudo, o grande criador de tudo. Nunca duvide do que Ele pode fazer a seu favor. Você é filho, filha dessa magnitude. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 ao 21, nos é dito: aquele que, pela força que age em nós, é capaz de fazer mais, muito mais do que tudo que podemos pedir ou imaginar. A Ele a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Deus sempre fará infinitamente mais do que pedimos e esperamos. Deus tem o melhor para você, mas a forma que você enxerga você mesmo facilitará muito ou atrasará a entrega que Deus tem para você. Nunca duvide da sua identidade de filho, filha de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 17. Fiquem firmes, portanto. Usem na cintura o cinturão da verdade. Vistam a couraça da justiça. Calcem os pés com a prontidão para o evangelho da paz. Estejam sempre com o escudo da fé,
pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. E peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós somos tentados o tempo todo, mas nós não precisamos nos render a todo momento a essa tentação, a esse pecado. Nós só conseguimos muitas vezes vencer esse vício, porque se você faz repetidas vezes já é um vício. Só conseguimos vencer isso com a ajuda de Deus, com a sabedoria que provém dele. Seguir os princípios de Deus é a melhor escolha que podemos fazer. Às vezes somos tentados a acreditar no contrário, mas só teremos a verdadeira paz e colheremos o verdadeiro fruto que permanecerá, que é eterno, se estivermos praticando esses princípios, se estivermos alinhados com a palavra de Deus. E nós só entenderemos a importância em seguir esses princípios se conhecemos a Deus. Faça da presença dele uma prioridade e se encontre nele. Quando ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática, Jesus nos diz em Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, que seremos um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Veio a enchente, a enxurrada, bateu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Mas aquele que escuta e não põe em prática é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. A enxurrada bateu contra a casa e ela logo desabou. A palavra de Deus nunca morrerá, a não ser que você mate ela, que você perca a esperança e a perseverança. Deus nunca mentiu quando lançou na sua vida essa palavra. Ande em direção dela até que algo aconteça. Não espere desabar a sua vida para você decidir construir a sua vida na rocha, que é Deus. Não conseguimos sobreviver nas enchentes da dor, do medo, da angústia, da depressão, da doença, da ansiedade, do descontrole, da tentação, sem estarmos alicerçados em Deus. Você que escolhe onde quer alicerçar a sua vida. Deus te ama, Ele quer o melhor para você e faz questão de sempre te dar uma palavra de ânimo quando você precisa de força para continuar. Carregue a sua cruz da melhor maneira que você conseguir, que o seu Pai estará do seu lado, te guiando e te protegendo sempre. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.